Caroline Borges, diretora executiva da Heavy Gestão de Pessoas, conversando com a gente agora aqui. Carol, bom dia para você. Bom dia, Tebas. Bom dia aos nossos ouvintes. Hoje um assunto interessante, né? O relacionamento de pessoas ali no mesmo ambiente de trabalho, namoro no trabalho, pode ou não. Todo mundo ali com certeza ou já namorou alguém no trabalho ou conhece pessoas, amigos, enfim, que namoram, são casados até. Não é mesmo, Carol? É verdade, Tebas. Na verdade, a gente passa aí a maior parte do nosso dia no trabalho e é muito comum, né, que as pessoas se conheçam, se interessem umas pelas outras nesse ambiente. Inclusive, para algumas pessoas, o trabalho é a principal fonte de socialização. Então, essa troca de experiências, de afinidades e até mesmo, em algumas situações, de confidências, ela pode favorecer esse desenvolvimento também de amizades e, às vezes, de algo a mais. Algumas profissões são até mais comuns nesse contexto, né? A formação de casais. Então, passam muito tempo juntos, médicos, enfermeiros, jornalistas, inclusive, pilotos de avião, comissários de bordo. Mas isso é comum em todo tipo de empresa, em todo tipo de instituição. Mas é importante, né, que antes de dar um passo aí mais decisivo sobre entrar ou não entrar num relacionamento com alguém aí no trabalho, a gente considerar alguns fatores. Então, como é que vai ficar, né, quando tiver uma briga, que é comum no relacionamento? Então, exige muita maturidade. E, Carol, a empresa pode, então, proibir relacionamentos, por exemplo? Então, Tebas, a empresa ela não pode proibir o relacionamento no trabalho, tá? Ela pode pontuar limites, né? Existe um artigo, inclusive, constitucional, né? Nenhuma empresa pode impedir um namoro entre os colegas de trabalho, porque isso viola o princípio da intimidade da vida privada dos colaboradores. Então, lá no artigo 5º tem lá, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas. Então, é assegurado, inclusive, o direito à indenização por dano material ou moral, se esse artigo for violado. E a própria CLT, no artigo 482, justifica, por exemplo, a demissão por justa causa, no caso de namoro no trabalho, caso, né, essa relação possa causar uma má conduta, um má procedimento, ou então uma queda no desempenho das funções, ou uma indisciplina, uma insubordinação por conta do relacionamento, mas a empresa não pode proibir isso. E, Carol, esse é um assunto realmente muito interessante. Tenho certeza que muita gente que está nos ouvindo, né, passa, ou, enfim, eventualmente já namorou alguém do trabalho ou realmente conhece alguém, como a gente comentou aqui, né? Você acabou de passar o cenário, a empresa não pode, então, proibir, mas pode fazer algumas outras coisas. E o que mais, então, as empresas podem fazer quando ali dois funcionários, eventualmente, estão tendo alguma relação? Então, vamos lá. A empresa, ela pode delimitar, deve delimitar a postura e exigir discrição, né, como uma política interna da instituição. Então, claramente, uma empresa não vai querer, por exemplo, que um casal que esteja se relacionando dentro da empresa tenha demonstração, por exemplo, de afeto íntimo em público, às vezes na frente dos clientes, e faz todo sentido. Então, é importante que a empresa tenha aí uma política interna escrita, divulgada, esclarecida, os colaboradores saibam o que a instituição pensa e qual que é a conduta interna no caso de relacionamento, quais são os comportamentos aceitos e não aceitos no ambiente da empresa. Então, a gente falou aqui de demonstração de afeto íntimo, né, em público, discussão, né, uma DR aqui no ambiente de trabalho com o meu cônjuge, ou, né, o meu namorada, meu namorado. Às vezes a empresa delimita, inclusive, a questão de não existir hierarquia entre pessoas que estão se relacionando na empresa, ou algum tipo de relação de paridade, né? Então, somos pares. Algumas delimitações sobre transferência de posto de trabalho. Olha, quando acontece, a gente transfere, existe a possibilidade de transferência. E pode acontecer, sim, um impacto à promoção, por exemplo. Se a empresa tem uma política como essa, e olha, você não pode ser par do seu, né, da pessoa com a qual você se relaciona. E existe a possibilidade de ser promovido e virar par. Em alguns casos, isso não se concretiza exatamente por conta da política da empresa. A própria cultura da empresa, ela acaba dando traços, né? Carol, na minha empresa não tem uma política sobre isso. Qual é a cultura da empresa? Existem outros casos, né? Você conhece, já ouviu falar, né? A cultura também direciona as ações em torno desse tema. É um ambiente mais descolado, é um ambiente mais formal? Como é que é o acesso à liderança imediata? Muitas vezes a liderança nem fica sabendo, né? E muitas vezes é algo rápido, mas tem algo, às vezes, que é bastante, às vezes, sólido, e isso é escondido da liderança, por uma própria cultura de não se abrir informação para o líder. E, Carol, dentro desse contexto que você acabou de passar para a gente, né, quais são as dicas
para quem tem ali um relacionamento no trabalho, seja um namoro, um casamento, ou até uma paquera, como que a pessoa deve também se comportar nesse ambiente que é profissional? Também é complexo também, né, Carol? É complexo, é algo muito comum. Não dá pra gente falar, isso acontece. Primeiro, as pessoas precisam ter clareza das políticas da organização sobre relacionamento no ambiente de trabalho e da cultura. Como é que a empresa interpreta isso? Eu preciso tatear ali, onde é que eu estou pisando, né? Como é que Uhum. vai ser? E ponderar se vale o investimento, né? Então, como é que ganhos e riscos aí nesse cenário? Então, ficar com um colega de trabalho pode te atrapalhar? Vale a pena? Pessoalmente, às vezes eu conheço vários casos, inclusive dentro da minha empresa, tenho vários casos de pessoas que se conheceram lá, começaram a namorar, casaram, formaram famílias, são super felizes. Então, às vezes, é o amor da sua vida que está ali. Então, vale a pena pessoalmente? Os riscos profissionais vão compensar? Às vezes, a empresa tem uma política muito restrita, não pode impedir, mas pode te, às vezes, atrapalhar em termos de encarreiramento. Como é que é isso? Então, dependendo de como o relacionamento está se desenvolvendo, inclusive, vale a pena reportar para a liderança, né? Para entender como é isso, como é que é essa relação com a liderança. Vale a pena levar isso? Às vezes é algo muito estável, as pessoas perguntam, poxa, eu tenho medo do meu chefe ficar sabendo, do meu líder ficar sabendo antes de eu contar. Então, cuidado também com esse cenário, leia bem esse cenário. E ainda tem a questão de pessoas que já têm um relacionamento no trabalho, né? Eu sou casado com alguém que trabalha na mesma empresa que eu, namoro, ou tô num rolo, né? Tô com a fera aqui com a pessoa do meu trabalho. Primeiro, é importante manter a discrição, independentemente do vínculo de relacionamento. É um ambiente de trabalho, independentemente de qualquer coisa, isso tem que estar muito na pauta, na cabeça, né, de quem está num relacionamento no trabalho. Se possível, não atuem na mesma área e não mantenham um vínculo de paridade ou subordinação. Isso vai preservar a empresa e vai preservar até o próprio relacionamento, é saudável para o relacionamento. Não discutam jamais assuntos pessoais no trabalho. Ali é um espaço para produzir, né? É um espaço de trabalho. Mas caso vocês já atuem juntos, primeiro, estabeleçam o que a gente chama daqueles combinados que são valiosos, né? Não levar para o trabalho assuntos pessoais, não levar para casa questões do trabalho. Muito cuidado com confidencialidade. Esse é um dos grandes medos das empresas, essa ética sobre informações confidenciais e, inclusive, que o relacionamento pese em decisões e até em condutas antiéticas. Que o cônjuge ou o par, né, seja privilegiado. Temas e decisões que envolvam o parceiro, inclusive, não devem ser levados adiante por quem ali é o par. Então, poxa, eu preciso tomar uma decisão e a pessoa com a qual eu me relaciono está envolvida, é bom que isso não seja conduzido por você, né? Então, direcionar para uma liderança, para um terceiro. Então, esses cuidados precisam ser tomados. Essas são as principais questões que precisam estar na pauta. É muito importante essas dicas, Carol. Esse ponto da descrição realmente é algo que é fundamental e a pessoa entender que ali é um ambiente de trabalho também, né? Não levar para o trabalho essas questões que são ali, de repente, do dia a dia, do casal, enfim, coisas pessoais. Enfim, conversamos com Caroline Borges, diretora executiva da Heavy Gestão de Pessoas, como toda quinta-feira, aqui no Jornal Nova Brasil Brasília. Carol, muito obrigado mais uma vez. A coluna foi mais uma vez muito boa. Que bacana, pessoal. Boa quinta-feira para todos. Até a próxima semana.